Arrogância e altivez. Já sei que nenhum de nós se considera arrogante, nenhum de nós se considera altivo, não nos consideramos isso, evidentemente, mas tínhamos que baixar à terra desse conceito falso que queremos criar de nós mesmos e entender que todos nós temos atitudes arrogantes, atitudes de altivez e atitudes que destilam soberba. Amém? Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, queremos agradecer-te o privilégio, Senhor, que poder aprender contigo, Senhor, tu és manso, Senhor, e humilde de coração. Queremos, Senhor, colocar as nossas cargas aos teus pés, Senhor, e Senhor, aprender de ti, Senhor, da tua palavra, Senhor, derrubar tudo aquilo, Senhor, que não te glorifica, que és tu que o podes fazer por meio do teu Espírito Santo, e é o teu Espírito Santo aquele que nos traz a revelação de Cristo, das suas verdades, para que em ti possamos edificar em verdade, verdade eterna, que produzirá fruto nas nossas vidas, quando nós nos exercitamos nela. No nome de Jesus, amém. A arrogância é uma manifestação forte do orgulho. A arrogância são ações, são palavras, é uma linguagem corporal. Há muitas coisas que nós poderíamos falar sobre a arrogância, mas há coisas curiosas acerca da arrogância. Normalmente, o que é que nós podemos considerar uma ação arrogante ou que uma pessoa seja arrogante? Normalmente são aquelas pessoas que tratam de mostrar mais do que aquilo que realmente são. Vou tocar em alguns versos, vou lê-los, grande parte de vocês conhecem, mas nomeadamente há um verso que é de caixa. Qual é que é? Romanos 12, 3, que diz que não exista em nenhum de vós tenham mais alto. Eu vou aqui a uma versão misturada da Reina Valera para a Ferreira de Almeida, o mais alto conceito de vós mesmos, não pensem de vós com temperança, diz na portuguesa. Na Reina Valera diz com cordura, no livro diz, na versão livre diz com moderação. Mas tem que ver exatamente com isto. Os sinais de uma pessoa arrogante, por exemplo, aquelas pessoas, não sei se às vezes estás entre muitas pessoas e há sempre uma pessoa que está a interromper constantemente. A sobrepor a sua ideia, a sobrepor o seu conceito ou a sua opinião. Uma pessoa arrogante pensa que é sempre melhor que os demais. Tem aquela atitude, deixa-os falar, mas ao fim e ao cabo eu farei conforme aquilo que eu sei. E, enfim, isso são sinais de arrogância. É engraçado quando nós vamos às Escrituras, a palavra arrogância em si nunca aparece, ou seja, 7 coisas aborrece o Senhor. Não vou a esse versículo, mas vou realmente àquilo que Deus considera por abominação e aborrece. Significa que Deus não diz que desaprova atitudes arrogantes, Deus não diz que desaprova a altivez humana, não. Deus diz que aborrece, considera-no como abominação. Mas muitas vezes nós mesmos, todos nós, sem ser, entre comas, arrogantes ou altivos, temos tendência a ter atitudes arrogantes. E as atitudes arrogantes e altivas normalmente magoam as demais pessoas. Uma atitude arrogante causa um maltrato. E a palavra de Deus diz que nós não nos devemos maltratar, diz ao contrário, que nós devemos procurar estar em paz com todos os homens. Significa, inclusive diz que a palavra de Deus é como uma espada, 2 gumes, e diz que as palavras que saem da nossa boca causam ferida. Às vezes até podemos dizê-las de uma forma muito educada, muito, enfim, liturgicamente correta, mas pode causar ferida, porque vem de um coração altivo, vem carregada dessa altivez, dessa soberba, desse orgulho, dessa arrogância. A palavra do Senhor diz que a abominação é para o Senhor todo o altivo de coração. Não faz falta, eu não vos vou estar a cotar os versículos, porque isto são versículos de caixa que, à partida, quase todos nós conhecemos ou lemos. Ainda que ele queira juntar com uma mão e dar à outra, não vai prevalecer. Dizia Salomão, exatamente. A palavra do Senhor diz que, literalmente, a abominação é para o Senhor
todo aquele que é altivo de coração. Todo. E volto sempre a dizer ao mesmo que nós normalmente temos a tendência que nenhum de nós destila altivez. Mas devemos passarmos mais pelo raio-x e não somente sermos naturais de que vamos olhar-nos ao espelho e esquecemos da nossa própria condição. A palavra do Senhor diz em 1 de Samuel, por exemplo, que não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas. Na versão livre diz, deixai de ser tão orgulhosos e tão altivos. Eu sei que isso não acontece entre nós, porque nós inclusive às vezes temos, e falo sobretudo sobre nós, não como cristão, às vezes tenho que adressar isto a nós como do nosso próprio ministério, como às vezes temos o sentimento que provavelmente somos capazes de fazer melhor ou mais do que outros, ou de fazer aquilo que outros não fazem, mas perdemos os papéis porque exatamente acreditamos que somos melhores que os outros. E então dizemos que somos uma linhagem escolhida, sacerdócio real, nação santa. Sim, se essa verdade a aplicarmos com humildade, que sabemos que há muitos mais que também são linhagem escolhida, sacerdócio real e nação santa. E que assim todos podemos operar como um corpo, com as suas conjunturas, no qual é o Espírito Santo que vai produzir essa obra ao manifestar aí a glória de Deus. Mas quase todos nós temos aquela natureza humana que está cá, que está latente e tem sempre a tendência de pensar, aquilo que nós fazemos não faz mais ninguém. E isso é destilar arrogância. Isso é destilar altivez. Aquilo que eu faço, aquilo que tu fazes, é simplesmente um grão de areia que, conjuntado com os grãos de areia que muitos outros fazem, nós não podemos estar em comparação, porque diz a palavra de Deus, aquele que se compara está falto de entendimento. E muitas das vezes estamos com o entendimento falto, ou muitas vezes com ele entorpecido. Uma coisa que a palavra de Deus diz, que é algo muito importante acerca da soberba, da altivez e da arrogância, é que a soberba precede a queda. Quando nós, às vezes, vimos irmãos que caem por isto ou por aquilo, não, caem por uma coisa. A principal causa de que caem é porque o seu coração se tornou altivo, arrogante, soberbo. E então, mais tarde ou mais cedo, podem passar dias, semanas, meses, anos. Vem o tratamento da parte de Deus. Vem porque aquilo que nós semeamos, recolhemos. A queda é sempre precedida da soberba, é sempre precedida da altivez de espírito. Em várias versões bíblicas, numas é a altivez e a soberba, noutras é um espírito altivo, enfim. Mas pensava sobre a arrogância, onde é que tem a raiz a arrogância? E claro, não fui ver ao Google e procurar conceitos de psicanálise que poderiam dar muitos tópicos, mas pensava. E pensava nas nossas origens, em quem nós somos, aquilo que caminhamos. E dou-me conta que grande parte das vezes a arrogância tem origem naquilo que podemos considerar como a baixa autoestima. Porque uma pessoa quando tem baixa autoestima, já gerado pelo seu passado, pelos relacionamentos que teve na vida, muitas das vezes nas relações filio-paternais, pessoas que se sentiram achincalhadas, deixadas, abandonadas, têm uma baixa autoestima. E de repente, quando são aceitos pelo amor do Senhor e não conseguem compreender a longanimidade, a profundeza, o quão grande Deus o ama, para além daquilo que ele possa fazer ou ser, ali fica como com um vazio, é aceito, recebe a salvação, crê, confessa. A partir disso tinha que produzir uma sanidade para essa baixa autoestima, e depois essas pessoas começam a ter novas oportunidades no Senhor. Novas oportunidades que Deus lhes dá. E quando chegam e têm aquelas oportunidades de alguma maneira, exercerem qualquer tipo de proeminência, então sai-lhes o rasgo. Vês, afinal, eu que pensava que era assim, afinal posso. E muitas das vezes tratam os demais da mesma forma como foram antes tratados, fora do Senhor. E não entendem que o nosso Deus Pai não tem nada a ver com os nossos pais terrenos ou com as nossas relações terrenas com tantas e tantas pessoas que nunca tiveram a luz de Cristo nas suas vidas.
E quando eu falo estas coisas, muito de nós que estamos aqui sentados e possam ouvir ou ver, pensam que isto não é para eles, isto não é para mim. Eu já levo muitos anos no Senhor, eu já estou na igreja, eu já exerço ministério. Mas não, é para todos nós. Porque todos nós, de antemão, temos a essência de Adão e temos a essência de ser orgulhosos. E aquele que é orgulhoso, sempre lhe sai a veia arrogante e altiva. Sempre lhe sai em algum momento. E quando sai, isso causa um maltrato às pessoas que estão à sua volta. Porque as palavras ou as ações arrogantes ferem sempre as demais pessoas. E nós devemos continuamente pensar sobre isto. Às vezes, aquelas picardias ou brincadeiras, que nós chamamos brincadeiras, estão a destilar somente um bocadinho da nossa altivez e da nossa arrogância. Cuidado, porque isso causa ferida. Muitas das vezes é quando pensamos que temos de nos fazer valer dos nossos direitos. É que eu tenho direito. Então, como pensamos que temos esse direito, então exercemos esse direito de uma forma reivindicativa e vamos à frente e dizemos, não, mas é que o irmão, olha que eu tenho direito a isto e ao outro, e para aqui, para ali, para o outro. E, inclusive é quando tratamos com as esferas institucionais que estão à nossa volta, muitas das vezes a nossa atitude é reivindicar aquilo que, por lei, nos é devido, fazemos-lo de uma forma arrogante. Mas nós, claro, isso não acontece aqui, só acontece provavelmente na congregação vizinha ou noutro sítio qualquer. Nós, penso eu, que provavelmente já estamos aperfeiçoados. Mas é que na realidade devemos buscar o equilíbrio daquilo que é a sanidade de ter a Cristo como Senhor e Salvador. E Ele veio para sarar toda a baixa autoestima, toda a carência de valores que muitas das vezes existiu nas nossas vidas e dos nossos corações. Mas passar dessa sanidade ao outro lado é muito simples. As linhas são invisíveis e muito fácil de transponer. Muitos são livres e sarados por Deus e vão sempre por aí a professar que sim. O caso da linhagem escolhida é um. Não sei se tu podes identificar-te com mais algum, mas muitas das vezes, pela nossa boca, temos atitudes de professar ser mais do que os demais, em vez de pensarmos de nós com cordura. E quando o fazemos dessa maneira, a bênção que temos em sermos aquilo que Deus diz que somos, está perdida. Porque procedeu de um coração inflamado de orgulho, arrogância e altivez. Mas aqui a questão é uma questão muito básica e muito simples que eu queria abordar. É que recorde-nos a todos nós que não há nenhum prémio, nenhum reconhecimento para o pincel que o pintor utilizou para pintar a Mona Lisa. Por exemplo, o pincel não foi premiado. Não há nenhum prémio, nem nenhum reconhecimento para o bisturi do cirurgião de corações, que salva vidas. Não há nem reconhecimento, nem prémio. É muito simples, a questão de fundo é muito simples. Não há prémio para a tela no qual o quadro é pintado com o pincel. É apenas uma tela, é uma ferramenta, é um útil, tal como o pincel, tal como o martelo, tal como, enfim, tantas e tantas coisas. E nós muitas vezes não gostamos de ser uma simples ferramenta, o qual Deus utiliza para esboçar uma obra perfeita. E é aquilo que nós temos que chegar à conclusão. Sim, mas diz, irmão, mas é capaz assim. Sim, somos meritórios de honra. Aquele que merece honra, honra-o. Mas aquele que merece honra, normalmente nunca procura a honra. E tem a ver com uma coisa, simplesmente grande parte de nós não sabemos estar agradecidos. E a palavra de Deus convida-nos, dizendo-nos, e a paz que excede todo o entendimento, no qual nós também fomos chamados num corpo, domine os nossos corações e sede agradecidos, dizia Paulo, ensinando a Colossenses. Agradecidos. Somos um pincel, graças a Deus. Somos um martelo, graças a Deus. Somos uma chave de parafusos, graças a Deus. É saber aquilo que a Bíblia diz que nós somos, e estarmos naquele linear de saber em temperança e em mansidão
que essa é a nossa identidade. Não necessitamos de aspirar a mais, que seremos coroados em glória na salvação com Jesus Cristo. Quando nós temos uma atitude de humildade, tal como dizia David, o salmista, diz que então o Senhor é quem refrigera a minha alma e Ele é quem guia-me pelas suas veredas de justiça, mas isso Ele faz-o por amor ao seu nome. Nós estamos habituados a pensar que temos que fazer alguma coisa para que Deus nos guie. Tudo aquilo que nós fazemos tem que ser a consequência de sermos usados como ferramentas nas mãos do Mestre. Mas nós, grande parte das vezes, queremos transladar a glória que Ele tem para nós. Mas Ele faz as coisas por amor ao seu nome. Aquilo que Ele leva a cabo na tua vida e na minha vida é por amor ao seu nome. Porque Ele chamou e tu dizes, não, mas provavelmente então temos um Deus que é egocêntrico. Não. Porque Ele se ama tanto que deu-se Ele mesmo. Esse é o tamanho do amor que nenhum de nós consegue compreender. Porque nós não somos capazes de dar-nos a nós mesmos por ninguém. Literalmente. É uma grande utopia que existe no cristianismo quando nós pensamos que nos damos. Não, Ele deu-se por nós. Nós estamos a colher os seus benefícios. Ele foi o primeiro dentre muitos. Duvido que na época na qual vivemos, eu sei que há muitos mártires, mas cada vez são menos os mártires comparados com os outros mártires podemos chamar de igreja primitiva. Porquê? Porque perdemos a capacidade de ser ferramentas para queremos receber a glória que é dada a quem usa as ferramentas. Em Romanos 12:13 diz algo que já o disse aqui, mas vou lê-lo parafraseadamente. E pela graça que me é dada, dizia Paulo à igreja de Roma, diga a cada um de vocês que não saiba, ou que, eu gosto mais da versão Reina Valera, porque diz não tenham mais alto conceito de si mesmo. Aqui diz não saiba mais do que convém saber, nós poderemos derivá-lo para conhecer, para sabedoria. Não, está a falar acerca de cada pessoa individualmente. Significa não penses que tu és mais do que aquilo que és. Mas que saiba com temperança, ou seja, com moderação, diz na versão portuguesa da Bíblia para Todos, que é muito interessante, e do livro diz, sejam modestos. Muitas das vezes, onde é que tu encontras modéstia em ti mesmo? Onde é que tu encontras modéstia no meio dos irmãos, dos corpos? Às vezes há irmãos que passam e tal, e vão por aí, parece que uma pessoa para falar com eles, e depois é o ungido, vem o não sei o quê, e não sei quantas filaterias para falarem com eles. Esse é o exemplo do cristianismo, em muitos casos. E muitas das vezes, damos-nos que no nosso meio trata-se de haver conceitos e preconceitos que não jamais deveriam existir e que não são bíblicos. Somos aquilo que somos. Paulo dizia, sou aquilo que sou pela graça de Deus. Não tenhamos um elevado conceito de nós mesmos. Seremos usados por Deus na medida em que reconheçamos que são ferramentas nas suas mãos. Porque Ele tem tantas para usar, no entanto, com as suas poderosas mãos pode utilizar milhões, porque a glória será sempre do Mestre, nunca será nossa. Mas é engraçado que diz que não tenhas o mais alto conceito de ti mesmo. Significa que deves ter um conceito. Um grave problema da baixa autoestima é esta. É que as pessoas às vezes vão de 8 a 80. Não, ou seja, há sempre aquela moderação, é andar no meio, na média. Ser moderado. Não tenhas o mais alto conceito de ti mesmo, senão pensa-te com moderação em relação aos demais. Conforme a fé, ao grau da fé que Deus te deu. Então, na realidade é que devemos ter um conceito acerca de nós. Devemos ter um conceito acerca de nós que será o conceito que Deus tem acerca de nós. Qual é o conceito que Deus tem acerca de ti? Deste esta pergunta, responde-te a ti mesmo. É que muitas pessoas pensam que Deus pensa como eles, então tem um conceito. Não, Deus tem um conceito bom acerca de ti. Se não tivesse, não tinha se entregue por ti, por amor. E devemos ter um conceito, um bom conceito, somente que esse conceito não se eleve sobre os demais. O meu conceito tem que parar no teu e assim vice-versa em cadeia. Porque quando há elevação,
começa a haver altivez de espírito. Porque quando ele não sobrepassa, se não está aí nessa moderação, então começamos a conjuntar-nos uns com os outros e podemos então começar a ver manifestada a glória de Deus. Porque então saberão, Pai, eles serão um, guarda-os no mundo, serão um como eu sou, para que todo o mundo saiba que tu me enviastes. Amém? Numa frase simples, é que nós devemos viver reconciliados com quem somos em Cristo e pelo que Cristo fez por nós. E nós queremos viver reconciliados com aquilo que nós fazemos por Cristo. Aquilo que nós fazemos por Cristo só é eficaz na medida em que nós sabemos quem somos em Cristo e que é Cristo que opera por meio de nós. É uma consequência aquilo que fazemos, não é algo que fazemos direcionado a receber uma recompensa. Porque a recompensa já a recebemos antes de ter feito qualquer outra coisa. Agora, há uma coisa interessante, é que Deus sabe que o homem, na sua natureza caída, lida mal com o sucesso. Muitas pessoas falam de sucesso, a igreja fala muito de sucesso. Mas é bíblico que sejamos bem-sucedidos, que prosperemos em todas as coisas. Porquê? Porque às vezes todos nós, quando temos um sucesso, vou sempre àquela música que eu gosto muito de ouvir dos Rolling Stones, que é I Can Get No Satisfaction, que é a descrição da alma humana. Se tenho sucesso nisto, aquele sucesso que Deus me deu não é suficiente, porque eu sou o maior. Ok? Há pessoas, é incrível, ou seja, há pessoas que pensam que cantam bem e não cantam, são canas rachadas, mas eles entendem que cantam bem. Eu lembro-me há uns anos atrás, no nosso ministério, em que normalmente as mulheres dos líderes, todas elas cantavam, mas cantavam como as canas rachadas, mas como era a mulher do líder, depois cantava. Mas não tinha a mínima coisa. Todos podemos cantar para o Senhor, mas há alguns que, em cantar para o Senhor, somos capazes até de afugentar o Espírito Santo, que ele fica com um suído estridente e sai fora da sala, porque não aguenta, não é? Ou se as salas fossem de vidro, se calhar rachávamos. Ou seja, cada um temos uma medida de fé e temos um dom de graça em Cristo Jesus. Não vale a pena forçar-nos. É um exemplo caricato, ou seja, uma brincadeira. Não. Isto não é tudo igual para todos. Cada um serve de acordo à sua medida, de acordo à sua graça. E sabe qual é tem a sua identidade bem reconciliada em Cristo Jesus, então torna-se mais simples de ir erradicando a sua natureza. Significa de ir fazendo com que o Espírito sobrevaleça sobre a carne. Amém? Então, aquilo que nós devemos fazer a cada dia é procurar, vai sempre haver aquele desequilíbrio, mas temos que buscar humildemente corrigir-nos. Mas nós queremos corrigir o próximo, não corrigimos nós a nós mesmos, nas nossas atitudes, na forma em como adressamos as pessoas, na forma em como reagimos, porque aí é que brota o coração altivo e arrogante. E esses traços de arrogância, de altivez que todos nós temos no nosso coração, é aquilo que vai causar ferida aos demais. Da mesma maneira que Deus aborrece a altivez, Ele ama. Ou seja, aborrecer, quando ele diz aborrecer ou abominar, é tipo, não há... Sim, há muitos outros pecados, mas particularmente estas coisas Deus aborrece e abomina. Diz a palavra do Senhor, ainda que o Senhor é excelso, Ele atenta para o humilde, mas ao soberbo Ele conhece-se de longe. O soberbo não precisa de anunciar-se porque Ele já o viu ao longe. Na gíria popular já o topou. Estás a perceber? Ele pode vir ao altar, como veio o fariseu e começou a dizer que era melhor que o publicano, mas quem foi para casa justificado foi o publicano, não foi o fariseu. E o fariseu já levava uma data de anos ali e já sabia a lenga-lenga toda de cor, mas caput. Não, porque Deus topou à distância, estava a sua altivez, a sua soberbia. Mas Ele atenta para aquele que é humilde. Ou seja, Deus na sua grandeza atenta. Porquê é que Ele atenta para o humilde? Porque a humildade é um rasgo quase em vias de extinção na raça humana. Por isso é que Deus atenta, diz, desperta-me a atenção. Uau, um humilde. A palavra de Deus diz que Deus habita com um humilde. Diz o alto e o sublime. Eu habito com o humilde. Agora, vamos ver uma coisa. Às vezes nós confundimos humildade com pobreza, por exemplo.
Pensamos que uma pessoa, e eu às vezes já vi tantos e tantos com este tipo de rasgo, não, para parecerem humildes, utilizam sempre aquela calça já desbastada, o sapato já não sei o quê, e depois vão ao armário ver se podem ir buscar os teus sapatos e a tua roupa, estás a saber? E têm 2 armários cheios. Já vi muitas coisas dessas. Mas não, às vezes nós confundimos-nos. Não é a aparência. Não é a pobreza, porque pode haver muita pobreza ou muita pessoa que aparente ter menos, que no entanto tem um coração muito mais soberbo e muito mais orgulhoso do que às vezes muitas pessoas que nós consideramos bem-sucedidas e adinheiradas. Provavelmente têm mais rasgos de humildade. Não confundamos, porque a humildade é uma condição que é manifesta pelo Espírito. E por isso diz que com os humildes está a sabedoria, não está com os sábios deste mundo. E a humildade produz sempre honra, diz a palavra do Senhor. A humildade produz honra. Honra. Traz sempre honra. A soberba abate o homem, a humildade precede sempre a honra. E como todos nós sabemos, uma escritura que se sentou várias vezes, Deus dá maior graça ao humilde, mas resiste ao soberbo, não suporta. Mas diz a palavra do Senhor que os humildes, e atingir o grau de humilde é muito elevado, eu diria melhor aqueles que continuamente procuram revestir-se de Cristo, da sua humildade, é Deus que lhes ensina os caminhos. Neste caso, a tradução não é a palavra exatamente humilde, mas os mansos. E recorda-te que manso não havia ninguém como quem? Moisés. Moisés foi manso. Mas o que é que foi necessário para amansar a Moisés? Quebrantar-lhe a sua altivez. Ele teve boa intenção quando matou o egípcio que estava ali a maltratar os seus irmãos hebreus. Mas atuou em soberbia, em altivez. Os seus próprios irmãos, quando ele foi lá depois, olharam para eles como um homicida. Porquê? Porque da altivez do seu coração procederam atitudes, neste caso, causaram morte triunfal. E a mansidão é um fruto do Espírito. Na realidade, é Deus quem o dá. E que é a manifestação do Espírito da humildade. E que difícil é mantermos a mansidão. A temperança. Não sei se te custa, a mim custa muito. A temperança e a mansidão. E eu vou enfatizar outra vez em Romanos 12:13, no qual diz, pela graça que me é dada, diga a cada um de vós, que não pense de si mesmo, não pense de si mesmo, além do que convém, antes que pense com moderação, conforme a medida de fé que Deus lhe repartiu a cada um. Não penses de ti mesmo que és mais que os demais. Reconcilia-te com a tua entidade em Cristo. Reconcilia-te com a fé, o dom de graça que Deus te deu. E aí permite que Deus atue e permite que seja Ele a levar a glória. Todos vocês conhecem a história do rei Nabucodonosor. Conhecem ou não conhecem? Depois de, no capítulo 4, ter pedido a Daniel que revelasse a história em que ele era cortado, a árvore, etc., chegou ao fim que ele, evidentemente, cumpriu-se, porque essa revelação veio, em que ele saiu a contemplar o seu reino e jactou-se ele mesmo contra Deus, e terminou que se cumpriu a profecia. Ele terminou a estar como uma besta do campo, a comer com as bestas do campo. E depois termina, diz a Escritura em Daniel, no fim, quase ao pé do verso 37, quando ele recobra a lucidez e vê, então ele exalta ao Deus. E repara aquilo que diz: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdade e os seus caminhos juízo. E diz comigo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Pode humilhar. Quantas vezes nós já, em algum dos nossos rasgos, quisemos humilhar a alguém? Não temos que humilhar a ninguém. Agora há uma coisa muito importante. Nabucodonosor foi humilhado e foi exaltado. Humildade não é sentir-se menos capaz ou incapaz. Humildade é reconhecer e glorificar a fonte
do poder e da majestade. Faço aquilo que faço pela graça de Deus. Logrei este bom sucesso pela graça de Deus. Foi Deus que manifestou a sua glória. Recorda-nos sempre que Deus humilha o homem sem o degradar. Quando o homem humilha, o homem degrada o homem. O Criador não degrada a natureza. Da mesma maneira que Deus exalta o homem sem o engrandecer. O homem continua a ter a estatura que tem, porque o homem não pode aumentar a sua estatura nem sequer um côvado, diz a palavra do Senhor. Amém? Assim que não tenhamos medo que Deus nos humilhe, porque o Deus que nos humilha não nos degrada. Esse mesmo Deus que nos humilha leva-nos depois à restauração para que Ele mesmo possa exaltar-se em nós e engrandecer-nos nele. E assim se manifesta um equilíbrio justo. E podemos sempre aprender com Jesus, que disse: vinde a mim todos os que estáis cansados, carregados e oprimidos. Aprendei de mim porque eu sou manso e humilde no meu coração. Terminava com Deuteronômio, para que nós cuidemos sempre de jamais engrandecer-nos. Deuteronômio 8, 13 e 14. E se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, não se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, o teu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Jamais nos esqueçamos. Jamais nos esqueçamos. Se as coisas nos vão de feição, se os ventos nos são propícios, se Deus nos abençoa, glória e honra à fonte única de poder. Se Deus nos deu o dom da graça, glória e honra à fonte de poder. Não digamos no nosso coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriu estes poderes. Melhor que nos lembremos do Senhor, o teu Deus, que Ele é aquele que dá força para adquirires poder, para confirmar contigo o seu concerto que jurou aos teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus e te voltares à arrogância do teu coração e ouvires outros deuses, diz a palavra da Escritura, este é o Deus ego, o mini super-ego que todos nós temos no nosso interior, e te declarares perante eles: eu hoje protesto contra vós, que certamente perecereis. A maior idolatria é nós mesmos ao nosso ego. Não nos equivoquemos. Possamos dizer, tal como dizia Paulo: se pregamos o Evangelho é porque nos és imposta a necessidade. Não é nenhuma... É porque é imposta a necessidade. Todos nós queremos ganhar respeito. Sim, é lícito. Mas sabes o que é? Sabes o que é que as pessoas fazem para ganhar respeito? É como uma caça à borboleta. Não sei se apanhaste borboletas. Uma pessoa anda ali com a rede a tentar... É raro, é difícil apanhar uma borboleta. É mais simples que nós nos tenhamos, paremos, e será mais simples que a borboleta pôs em cima do nosso ombro que nós caçemos a borboleta. A dignidade, a honra e o respeito é Deus que nos dá. É o testemunho do seu Espírito das nossas vidas. Jesus Cristo dizia: o Espírito Santo testifica de mim. Eu falo aquilo que ouço do meu Pai. Não digo nada da minha própria conta. Jamais se esgatou. Se exaltou. E Paulo dizia: longe de mim gloriar-me. Se alguma coisa tenho que me gloriar, é na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E disse também: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Assim que temos uma glória bendita na qual todos nós podemos participar, participemos nela. Em Jeremias, termino com este verso e podem os irmãos subir, diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas se nós nos queremos gloriar, gloriaremos-nos nisto, em conhecer e saber que Ele é o Senhor. Ele é quem guia as nossas vidas. Ele é quem quer habitar connosco. Ele é aquele que nos alcançou quando nós estávamos mortos ainda nos nossos delitos.